Capítulo 19, Mary. Kaf, Ain, Sad. Eis o relato da misericórdia de teu Senhor para com o seu servo, Zacarias. Ao invocar, intimamente, seu Senhor, dizendo: ó Senhor meu, os meus ossos estão debilitados, o meu cabelo embranqueceu, mas nunca fui desventurado em minhas súplicas a ti, ó Senhor meu. Em verdade, temo pelo que farão os meus parentes, depois da minha morte, visto que minha mulher é estéril. Agracia-me, de tua parte, com um sucessor, que representa a mim e à família de Jacó, e fez, ó meu Senhor, com que esse seja complacente. Ó Zacarias, alviçarramos-te o nascimento de uma criança, cujo nome será Iaia, João. Nunca denominamos, assim, ninguém antes dele. Disse Zacarias: ó Senhor meu, como poderei ter um filho, uma vez que minha mulher é estéril e eu cheguei à senilidade? Respondeu-lhe: assim será. Disse teu Senhor: isso me é fácil, visto que te criei antes mesmo de nada seres. Suplicou: ó Senhor meu, fez-me um sinal. Disse-lhe: teu sinal consistirá em que não poderás falar com ninguém durante 3 noites. Saiu do templo e, dirigindo-se ao seu povo, indicou-lhes, por sinais, que glorificassem Deus, de manhã e à tarde. Foi dito: ó Iaia, observa fervorosamente o livro. E o agraciamos, na infância, com a sabedoria. Assim como com as nossas clemência e pureza, e foi devoto e piedoso para com seus pais, e jamais foi arrogante ou rebelde. A paz esteve com ele desde o dia em que nasceu, no dia em que morreu e estará no dia em que foi ressuscitado. E menciona Maria, no livro, a qual se separou de sua família, indo para um local que dava para o leste. E colocou uma cortina para ocultar-se dela, da família, e lhe enviamos o nosso Espírito, que lhe apareceu personificado, como um homem perfeito. Disse-lhe ela: guardo-me de ti no clemente, se é que temes a Deus. Explicou-lhe: sou tão somente o mensageiro do teu Senhor, para agraciar-te com um filho imaculado. Disse-lhe: como poderei ter um filho, se nenhum homem me tocou e jamais deixei de ser casta? Disse-lhe: assim será, porque teu Senhor disse, isso me é fácil. E faremos disso um sinal para os homens, e será uma prova de nossa misericórdia. E foi uma ordem inexorável. E quando concebeu, retirou-se, com um rebento a um lugar afastado. As dores do parto a constrangerão a refugiar-se junto a uma tamareira. Disse: oxalá eu tivesse morrido antes disto, ficando completamente esquecida. Porém, chamou a uma voz, junto a ela: não te atormentes, porque teu Senhor fez correr um riacho a teus pés. E sacode o tronco da tamareira, de onde cairão sobre ti tâmaras maduras e frescas. Come, pois, bebe e consola-te, e se vires algum humano, fez-o saber que fizeste um voto de jejum ao clemente, e que hoje não poderás falar com pessoa alguma. Regressou ao seu povo levando-o, ó filho, nos braços. E lhes disseram: ó Maria, eis que fizeste algo extraordinário. Ó irmão de Arão, teu pai jamais foi um homem do mal, nem tua mãe uma mulher sem castidade. Então ela lhes indicou que interrogassem o menino. Disseram: como falaremos a uma criança que ainda está no berço? Ele lhes disse: sou o servo de Deus, o qual me concedeu o livro e me designou como profeta. Fez-me abençoado, onde quer que eu esteja, e me encomendou a oração e a paga do zakat enquanto eu viver.
E me fez piedoso para com a minha mãe, não permitindo que eu seja arrogante ou rebelde. A paz está comigo, desde o dia em que nasci, estará comigo no dia em que eu morrer, bem como no dia em que eu for ressuscitado. Este é Jesus, filho de Maria, é a pura verdade, da qual duvidam. É inadmissível que Deus tenha tido um filho. Glorificado seja. Quando decide uma coisa, basta-lhe dizer, seja, e é. E Deus é o meu Senhor e vosso. Adorai-o, pois. Esta é a senda reta. Porém, as seitas discordaram a seu respeito. Ai daqueles que não creem no comparecimento ao grande dia. Quão ouvintes e convidentes serão, no dia em que comparecerem ante nós. Porém, os ínicos estão, hoje, em um evidente erro. E admoestou-os sobre o dia do lamento, quando a sentença for cumprida, enquanto estão negligentes e não creem. Em verdade, nós herdaremos a terra com todos os que nela estão e a nós retornarão todos. E menciona, no livro, a história de Abraão. Ele foi um homem de verdade, e um profeta. Ele disse ao seu pai, ó meu pai, porque adoras quem não ouve, nem vê, ou quem nada pode valer-te? Ó meu pai, tenho recebido algo da ciência, que tu não recebeste. Segue-me, pois, que eu te conduzirei pela senda reta. Ó meu pai, não adores Satanás, porque Satanás foi rebelde para com o clemente. Ó meu pai, em verdade, temo que te açoite um castigo do clemente, tornando-te, assim, amigo de Satanás. Disse-lhe, ó Abraão, porventura detestas as minhas divindades? Se não desistires, apedrejar-te-ei. Afasta-te de mim. Disse-lhe, que a paz esteja contigo. E implorarei, para ti, o perdão do meu Senhor, porque é agraciante para comigo. Abandonar-vos-ei, então, com tudo quanto adorais, em vez de Deus. Só invocarei o meu Senhor, espero, com a invocação de meu Senhor, não ser desventurado. E quando os abandonou com tudo quanto adoravam, em vez de Deus, agraciamo-lo com Isaque e Jacó, e designamo-os ambos como profetas. E os recompensamos com a nossa misericórdia, e lhes garantimos honra e a língua veraz. E menciona Moisés, no livro, porque foi leal e foi um mensageiro e um profeta. Chama-mo-lo à escarpa direita do monte e fizemos com que se aproximasse, para uma confidência. E o agraciamos com a nossa misericórdia, com seu irmão Arão, outro profeta. E menciona, no livro, a história real, de Ismael, porque foi leal às suas promessas e foi um mensageiro e profeta. Encomendava aos seus a oração e a paga do zakat, e foi dos mais aceitáveis aos olhos de seu Senhor. E menciona, no livro, a história de Idris, porque foi um homem, de verdade e um profeta. Que elevamos a um estado de graça. Eis aqueles que Deus agraciou, dentre os profetas, da descendência de Adão, os que embarcamos com Noé, da descendência de Abraão e de Israel, que encaminhamos e preferimos sobre os outros, os quais, quando lhes são recitados os versículos do clemente, prostram-se, contritos, em prantos. Sucedeu-lhes, depois, uma descendência, que abandonou a oração e se entregou às concupiscências. Porém, logo terão ao céu o merecido castigo. Salvo aqueles que se arrependerem, crerem e praticarem o bem, esses entrarão no paraíso, e não serão injustiçados. Repousarão nos jardins do Éden, que o Clemente prometeu aos seus servos por meio de revelação, incognoscivelmente, e sua promessa é infalível. Ali não escutarão futilidades, mas palavras de saudações, e receberão o seu sustento de manhã e à tarde.
Tal é o paraíso, que deixaremos como herança a quem, dentre os nossos servos, for devoto. E os anjos dirão: não nos locomovemos de um local para o outro sem a anuência de teu Senhor, a quem pertencem ao nosso passado, o nosso presente e nosso futuro, porque o teu Senhor jamais esquece. É o Senhor dos céus e da terra, e de tudo quanto existe entre ambos. Adora-o, pois, e sê perseverante em sua adoração. Conheces-lhe algum parceiro? Porém, o homem diz que, porventura, depois de morto serei ressuscitado? Porque não recorda o homem que o criamos quando nada era? Por teu Senhor, que os congregaremos com os demónios, e de pronto os faremos comparecer, de joelhos, à beira do inferno. Depois arrancaremos, de cada grupo, aquele que tiver sido mais rebelde para com o clemente. Certamente, sabemos melhor do que ninguém quem são os merecedores de ser ali queimados. E não haverá nenhum de vós que não tenha por ele, porque é um decreto irrevogável do teu Senhor. Logo salvaremos os devotos e deixaremos ali, genuflexos, os ínicos. Quando lhes são recitados os nossos lúcidos versículos, os incrédulos dizem aos fiéis: qual dos dois partidos, o nosso ou o vosso, ocupa melhor posição e está em melhores condições? Quantas gerações, anteriores a eles aniquilamos? São eles mais opulentos e de melhor aspecto? Diz-lhes: quem quer que seja que estiver no erro, o clemente o tolerará deliberadamente até que veja o que lhe foi prometido, quer seja o castigo terreno, quer seja o da hora, do juízo final. Então, saberão quem estará em pior situação, e terá os prosélitos mais débeis. E Deus aumentará os orientados na orientação. As boas ações, as perduráveis, são mais meritórias e mais apreciáveis aos olhos do teu Senhor. Não reparaste naquele que negava os nossos versículos e dizia: ser-me-ão dados bens e filhos? Está, porventura, de posse do incognoscível? Estabeleceu, acaso, um pacto com o clemente? Qual? Registramos tudo o quanto disser, e lhe adicionaremos mais e mais o castigo. E a nós retornará tudo que disser, e comparecerá, solitário, ante nós. Adotam divindades, em vez de Deus, para lhes dar poder. Qual? Tais divindades renegaram a adoração e serão os seus adversários. Não reparas em que concedemos o predomínio dos demónios sobre os incrédulos para que os seduzis sempre profundamente? Não lhes apresses, pios, seu castigo, ó Muhammad, porque computamos estritamente os seus dias. Recorda-lhes o dia em que o congregaremos, em grupos, os devotos, ante o clemente. E arrastaremos os pecadores, sequiosos, para o inferno. Não lograrão intercessão, senão aqueles que tiverem recebido a promessa do clemente. Afirmam: o clemente teve um filho. Sem dúvida que haveis proferido uma heresia. Por isso, pouco faltou para que os céus se fundissem, a terra se fendesse e as montanhas desmoronassem. Isso por terem atribuído um filho ao clemente. Quando é inadmissível que o clemente houvesse tido um filho. Sabei que tudo quanto existe nos céus e na terra comparecerá como servo, ante o clemente. Ele já os destacou e os enumerou com exatidão. Cada um deles comparecerá, solitário, ante ele, no dia da ressurreição. Quanto aos crentes que praticarem o bem, o clemente lhes concederá afeto perene. Só tu facilitamos, o Alcorão, na tua língua para que, com ele, exortes os devotos e admoestes os impugnadores.
quantas gerações anteriores a eles aniquilamos. Vês, acaso, algum deles ou ouves algum murmúrio deles?